A oração é muito importante. E nós devemos, quando oramos, devemos elevar o pensamento e o coração até as alturas, em busca daquele ser que é todo amor e bondade, o Deus Criador do universo. Em nossas orações, costumamos também lembrar de Jesus, o Mestre luminoso, o Mestre divino. Ele, na verdade, é o Senhor de nossas almas. Nós falamos sempre, porque é verdade, Deus é o Senhor da vida e é o Criador, mas Jesus é o Senhor de nossas almas, porque Ele é o mentor espiritual de toda a humanidade. Desde o começo da civilização, Ele recebeu a incumbência diretamente de Deus para cuidar desta humanidade. Então, na verdade, Ele é o Senhor de nossas almas. Então, nós entramos em sintonia com Ele também, rogando harmonia, paz, tranquilidade, segurança, que uma chuva de bênçãos possa nos envolver a todos e que nos sintamos assim realmente em nosso lar espiritual. Que possamos ficar tranquilos, serenos, à vontade, aproveitando intensamente o assunto da noite, e depois teremos normalmente os passes, a água fluidificada. É um ambiente harmonioso e saudável, que desejamos que todos possam usufruir ao máximo. Que assim seja. Assim seja. Com vocês, o Edson. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos dar início ao nosso estudo dessa noite. Primeiramente, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, podendo estudar um pouquinho mais as lições que a espiritualidade maior nos deixou. Agradecemos a casa que nos recebe, que nos acolhe nessa noite, que nos dá a oportunidade desses estudos. Então, para a reflexão de hoje, eu escolhi a parábola da figueira. Na verdade, são duas parábolas. Uma está no Evangelho de Lucas e a outra no Evangelho de Mateus e Marcos. Então vamos começar com a parábola da figueira, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 13. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha e foi buscar fruto nela, mas não achou. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta-a, porque ela está ocupando a terra inutilmente. E respondendo, disse-lhe: Senhor, deixa mais esse ano, para que eu cave em roda e lhe deite adubo. E se der fruto, está bem, e se não, cortá-la-ás. Essa é a parábola que Lucas nos disse. Então, na época de Jesus, ele sempre transmitia os ensinamentos através de parábolas, que são pequenas histórias que servia de instrução para o povo na época, que o povo não tinha um grande conhecimento, não tinha grandes estudos, a maior parte da população era pessoas simples, do campo, sem estudos, e ele transmitia através de pequenas histórias que usava, né, os recursos da época e que tinha sempre uma lição a transmitir. E essas parábolas, ele como um grande mestre, que era, um grande professor, essas parábolas, elas são atemporais. Então, não serve somente para o povo na época. Até hoje, nós podemos extrair dessas parábolas os ensinamentos para os nossos dias atuais, para os dias de hoje. E é isso que nós devemos fazer. Ler essas histórias, ler essas parábolas de Jesus e extrair delas o conhecimento para os dias atuais. Então, na época, era comum plantação de uvas naquela região, e eles aproveitavam o terreno e plantavam outras frutas juntos. Normalmente, figueiras ou outras plantas, para aproveitar o terreno, aproveitar o local, né? Aproveitar ali onde estava. Então, o que nós percebemos?
é que a figueira, uma planta que deveria dar frutos, não estava produzindo, não estava cumprindo com o seu papel, não estava dando fruto. Então ela estava ali inutilmente. Por isso que o dono da vinha mandou cortar, porque ela não estava apenas ocupando espaço, utilizando os recursos da terra e não estava produzindo. Mas o trabalhador, né, o vinhateiro, o cuidador daquela vinha, falou: não, deixa ela mais um ano, que eu vou pôr adubo, vou cuidar, cuidados especiais, vamos ver se ela produz no ano seguinte. Então, numa primeira interpretação, nós podemos interpretar assim: a parábola, a figueira é o povo judeu na época, para quem Jesus estava transmitindo a mensagem. Então, o povo judeu estava ali na vinha do Senhor, ou seja, Deus já tinha dado todos os recursos, todas as condições para que o povo judeu produzisse frutos, frutificasse, para que eles fossem pessoas espiritualmente melhores. Mas eles não estavam produzindo. Então Deus resolveu retirar, cortar a árvore, ou seja, tirar o evangelho, tirar as condições que estavam dando para o povo judeu. Mas Jesus, que era o intercessor, que ele veio, que ele que estava cuidando do rebanho, ele pediu ao Pai mais um tempo para que ele cuidasse pessoalmente. Tanto é que ele veio pessoalmente trazer a mensagem do evangelho, cuidar, para ver se a nação judaica produz os frutos realmente necessários que deveriam ser produzidos. E na atualidade, como que nós podemos extrair aí esse ensinamento para os dias atuais dessa parábola? Ora, nós somos seres imortais. Não somos? Morremos, mas na verdade quem morre é só o corpo. O espírito, a alma continua. Então somos seres imortais vivendo. Então Deus nos plantou aqui na terra, nos deu condições para que a gente viva e cresça, frutifique, produza frutos. Então, todos os recursos estão à nossa disposição aqui no planeta Terra. Todos os conhecimentos, todas as possibilidades para que nós possamos crescer, evoluir, sermos pessoas melhores. A figueira sempre foi um símbolo de evolução espiritual, de crescimento espiritual. Porque o figo, a fruta, na verdade não é uma fruta. O figo é uma flor. O figo, ele desabrocha, não como uma flor que nós costumamos, mas ela se fecha. Então, a flor por dentro. Então, o figo é uma flor que ela desabrocha internamente. Ela é fechada ali dentro. Tem uma pequena abertura onde ocorre a polinização. Então, se você pegar o figo, você vai ver. Você corta ele, você vai ver que por dentro tem todos aqueles... Tudo o que tem na flor, tem aquela estrutura da flor, está ali internamente. Então, o figo não é fruto. O figo é uma flor, que outras plantas também têm esse tipo de floração, uma flor interna. Então, a figueira sempre foi representante do desabrochar das condições espirituais, da evolução espiritual. Então, Deus nos plantou aqui na terra, como uma figueira, como uma árvore, para que nós possamos dar frutos. E nos deu todas as condições para isso. Que tipo de frutos? Desenvolvimento espiritual, desenvolvimento moral, para o nosso crescimento como ser humano, desabrochar de nossas faculdades espirituais, para que cultivemos as nossas virtudes e produza frutos, ou seja, coisas boas. O fruto é algo bom, que alimenta os outros, que o figo é utilizado como alimento, utilizado como remédio, e então, para que isso sirva para a humanidade. E se nós vivermos aqui na terra e não produzirmos frutos, como a figueira
que Lucas transcreve esse ensinamento de Jesus. Se nós apenas vivermos sem produzir fruto, o que acontece? O que aconteceu com a figueira? Será cortada. Ou seja, nós perderemos a oportunidade de novas reencarnações no planeta Terra, que é o que a espiritualidade já vem nos alertando há muito tempo e vem nos dizendo. Aqueles que não se adequarem à faixa evolutiva do planeta Terra serão remanejados para mundos inferiores, quando a Terra mudar o padrão evolutivo, para que continuem a sua jornada. Será plantado em outra vinha, em outro lugar. Deus espera pacientemente que os seus filhos cresçam, produzam frutos, produzam crescimento. Tanto é que Ele mandou aqui no planeta Terra inúmeros missionários, espíritos em missão para nos ensinar, para nos dar condições. Ou seja, como aquele vinhateiro, preparar as condições do terreno para que a gente possa crescer, possa frutificar. Mas isso depende da gente, depende de nós seres humanos, crescermos, frutificarmos, trabalhar o nosso íntimo para que a gente possa realmente cumprir a lei de Deus, a lei de justiça e de amor. Essa parábola também a gente pode entender também com relação a nós, religiosos, estudantes. Estudamos a doutrina espírita, então somos religiosos, temos o conhecimento da doutrina. Então, a vinha do Senhor, ou seja, o campo em que Deus nos colocou, religião, doutrina espírita. Estamos produzindo frutos dentro da doutrina espírita? Estamos crescendo e evoluindo dentro da doutrina espírita? Ou estamos apenas ocupando o espaço? Ocupando os recursos? Então, a justiça divina sempre vai agir. E Jesus está sempre nos cuidando. E os nossos espíritos bondosos, os nossos anjos da guarda, estão sempre pedindo a Deus, ao dono da vinha, para que nos dê tempo. Mais um ano, mais uma encarnação, vamos aguardar, ele está indo devagarzinho. Mais uma encarnação, mas chega um ponto em que não tem mais como a gente esperar mais, Tem que ocorrer esse despertar. Então, os nossos anjos da guarda, os nossos mentores espirituais, com a permissão de Jesus, eles preparam a situação. Uma planta a gente cava em volta, como o vinhateiro fez. Cava em volta, põe adubo, põe esterco, prepara, altera as condições do terreno para que aquela planta produza. E a equipe espiritual faz o mesmo com a gente. Ele modifica a situação da nossa vida, nos traz dificuldade, problemas, alguma situação em nossa vida para que a gente desperte, para que a gente aprenda, supere as dificuldades, cresça. E é isso que Jesus espera de nós, para que a gente comece a melhorar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, a nossa forma de agir, sejamos mais úteis, mais fraternos, mais amorosos, aproveitar o tempo, aproveitar o que a espiritualidade nos traz. Como que a doutrina, todo esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz, como se fosse um adubo, como se fosse uma terra preparada para que nós pudéssemos frutificar, crescer. Uma segunda parábola agora que nós vamos ver. Aqui está no Evangelho de Marcos e de Mateus. De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Evangelho de Mateus, se referindo a Jesus. Ele teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, foi até ela, mas nada encontrou, senão folhas. E disse à figueira: nunca mais produzirás frutos. E a figueira secou. Os discípulos, vendo isso, diziam: como assim a figueira secou? E Jesus respondeu: em verdade vos digo, se tiveres fé, sem duvidar, fareis não só o que eu fiz, mas até mesmo se disseres a essa montanha: erga-te e lança-te ao mar, isso acontecerá. E tudo o que pedires com fé, em oração,
vós o recebereis. Mateus capítulo 21. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. Então aqui a parábola da figueira estéril. Eu já falei que a figueira é uma flor, não é fruto. O figo, né, é uma flor. Tá? A figueira, ela é a primeira referência que nós temos na Bíblia. Lá em Adão e Eva, quando eles perceberam que estavam nus, eles se cobriram com as folhas da figueira. Usaram a figueira. Tá? Representando o quê? Representando todo o conhecimento, toda a espiritualidade que o povo de Israel teria, que iria cobrir, iria tapar, iria cobrir todos os pecados, todas as deficiências do ser humano. Isso lá em Adão e Eva, no Gênesis. Na Bíblia, nós temos várias referências à figueira, como a figueira sendo a árvore que representa o povo de Israel, o povo judeu. Vou transcrever só dois. Né? Em Oséias, ele fala: achei a Israel como uvas no deserto, e vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira. Em Naum, ele fala: todas as tuas fortalezas serão como figueiras com figos temporãos, e se os sacodes caem na boca dos que há de comer. Então, a figueira, só para a gente é um pouquinho de botânica, né? A figueira, ela é uma planta de árvore, de folha, uma planta de folhas caducas, ou seja, ela cai no inverno. No inverno ela perde todas as folhas, fica só os galhos. E no início da primavera ela começa a soltar os brotos, que são os figos, que são as flores, né? Que são os figos. Depois, no começo do verão, no verão é que ela forma as folhas, que faz toda aquela ramagem. Aqui nós conhecemos o ipê, né? O ipê também, ele perde todas as folhas no inverno, aí no verão floresce, fica bonito, cheio de flor, depois que vem as folhas. Então, quando tem folha na figueira, é porque os frutos já estão maduros, que já produziram antes e já tem fruto. E o que é como diz aqui o profeta Oséias, uma fruta temporã? Israel é como a figueira, como uma fruta temporã, que nasce antes do tempo. Então, Israel é uma fruta temporã da figueira, ou seja, Israel seria a figueira. E ao povo israelense, ao povo judeu, foi dado todo o conhecimento, todos os profetas, houve um investimento grande naquele povo para que ele frutificasse, produzisse frutos, evoluísse espiritualmente, temporã, antes das outras nações. E é isso que Jesus fala. Jesus fala: eu tenho fome. Ele vai buscar na figueira, o que ele vem buscar em Israel, os frutos que ele plantou desde quando ele, como governador da terra, construiu o planeta e colocou o povo, e ele enviou todos os missionários, todos os profetas, e ele vem buscar a fruta. E o que ele acha? Somente folhas. Não é isso que fala a parábola? Acha somente folhas. Aqui é diferente essa parábola da parábola de Lucas. Tá? Os profetas em Israel, eles tinham duas formas de transmitir o conhecimento. Através de ensinamentos orais, que diziam às pessoas, ia transmitindo, como Jesus fez através das parábolas, e os outros profetas em alertando e deixando, né, os escritos. E havia uma outra forma, que era como se fosse um teatro, como se fosse uma mímica, como ele fazia uma representação alegórica de alguma situação. Então ele não dizia nada. Vocês lembram dos filmes mudos de antigamente? Igual. Ele ia, praticava uma determinada ação e dali as pessoas tiravam o seu ensinamento. O profeta Isaías, numa época de guerra, Deus, né, ele como médium, e falou que ele fosse até o centro da cidade, tirasse toda a roupa e caminhasse nu por toda a cidade. E ele fez isso. Tá? Deus mandou, dizendo o quê? Aí depois foram perguntar, mas que profeta, o que isso representa? Aí ele trouxe o ensinamento. Aí ele falou,
Se vocês forem para a guerra, se aliarem aos outros, vocês perderão tudo e ficarão nus, ficarão sem nada. É um alerta para o povo. Então, era uma forma de representação. Então, aqui, Jesus já estava indo para Jerusalém. Mateus fala que Jesus entrou em Jerusalém no burrico, e todos saudando ele. Então, aqui ele já começa os atos simbólicos. São todos parábolas simbólicas de Jesus. Jesus praticamente não fala, não dá um ensinamento oral. Ele age, ele faz algum ato, e todos os atos simbólicos transmitindo uma lição. E os judeus sabiam interpretar, pelo menos os doutores da lei sabiam interpretar muito bem isso. Então Mateus fala que Jesus entra em Jerusalém no burrico, vai até o templo, faz a purificação do templo, ou seja, tira todos os vendedores, diz que lá não é lugar de comércio e tal, tudo aquilo que nós já conhecemos. Depois ele volta para Betânia, depois, no dia seguinte ele vai e volta para Jerusalém, e aí sim no caminho tem essa passagem da figueira. O Marcos fala ao contrário, né? Marcos fala que num dia ele foi ao templo e no dia seguinte fez o da figueira. Então é uma pequena contradição aí, mas não altera o conteúdo do ensinamento. Ora, Jesus não poderia estar com fome de comida, né? Porque Betânia, onde ele estava na casa de Marta e Maria, era 3 quilômetros de Jerusalém. Eles iam a pé, saíram de manhã, provavelmente tomaram um café, né? Então, essa representação é que nós temos que entender. Porque ele estava o quê? Ele não disse que ele veio cumprir a lei? Então, ele estava já representando o que o profeta Oséias já disse lá. Porque todos os profetas foram enviados de Jesus. Emmanuel, no livro Consolador, fala que todos os profetas do Velho Testamento foram inspirados diretamente por Jesus. Eles eram médios e eles eram inspirados diretamente. Então, todos os ensinamentos que os profetas do Velho Testamento nos deixaram são ensinamentos de Jesus. Foi Jesus que transmitiu para eles, para o povo. Então, Jesus sabia de tudo. E ele estava cumprindo exatamente tudo aquilo que ele já tinha predito nos séculos anteriores, através dos profetas do Velho Testamento. E eles sabiam que Jesus estava falando da figueira bonita, frondosa, cheia de folhas, mas sem frutos, sem nada. Marcos fala que Jesus foi buscar algo. Ele não foi buscar um fruto, ele queria alguma coisa. Ele foi em busca de algo na figueira e achou somente folhas. Quando a pessoa chegava a Jerusalém na época, e o templo de Salomão, bonito, você podia até comparar com uma grande árvore bonita. Vendo Jerusalém de fora, era linda, né? Tudo bonito, esplendoroso, e as pessoas se comportando, cumprindo todos os rituais. Mas Jesus sabia, então, que Jerusalém era aquela figueira estéril, figueira que não dava frutos, e que a figueira iria secar, como ele disse, ia secar. Claro que Jesus não amaldiçoou a figueira, não secou a figueira. Ele sabia que aquela figueira estava ali, fora do tempo, no começo de abril, dando folhas, totalmente fora da época, porque ela estava com problemas, ela tinha já alguma doença, algum problema, e ela já estava realmente condenada, já ia morrer. Então Jesus só utilizou ela para exemplificar, que ele sabia dessas condições. Ele não ia pegar uma árvore sadia e fazer isso, que seria contrário à lei de Deus, né? Ele não vai cumprir. Então, e foi exatamente isso que aconteceu com Jerusalém, não foi? Depois, no ano 70, o que aconteceu? Os romanos destruíram Jerusalém. Queimaram o templo, destruíram tudo, dispersaram os judeus. A nação judaica ficou acabada por muitos anos. Os judeus mantiveram sua fé, sua religiosidade, mas a nação, o país, os romanos destruíram tudo. Então, a visão da cidade, ele estava falando da cidade. E eles sabiam, os judeus sabiam. Tanto é que lá no templo, depois eles questionaram, né? Com que autoridade? Autoridade de quem você faz isso? Os doutores da lei. E aí queriam matar
Jesus ali no templo mesmo, mas não tinha condições, porque estava um monte de gente, situação, e prepararam toda a crucificação depois. Então a visão da cidade de Jerusalém era como uma árvore bonita, esplendorosa, mas estéril, não produzia frutos, porque os judeus abusavam, né? Eles usavam, eles tinham até uma moeda própria no templo de Jerusalém. As pessoas não podiam usar uma outra moeda, a moeda dos romanos que circulava fora na cidade, tinham que trocar, fazer o câmbio, para poder usar as oferendas e comprar o sacrifício, as coisas do templo religioso, e eles que controlavam esse câmbio. Então era tudo uma moeda de troca. Por isso que naquela passagem seguinte, né, em que Jesus vai fazer a purificação do templo, ele fala que ali é a casa do Pai e não é lugar desse tipo de abuso, né, de exploração. Que eles viviam de aparências, somente de aparências e nada mais. Então, essa parábola, às vezes a gente lendo, né, fica meio difícil da gente entender. Você lendo, a gente tem que pegar todo o ensinamento do Velho Testamento e pegar o ensinamento da época para saber o que Jesus queria dizer com isso. Foi um ato simbólico, dizendo que, com relação a Jerusalém, que Jerusalém estava, que a nação judaica ia ser cortada, ia se extinguir, não ia ter mais condições de produzir fruto. Por isso que ele fala. Em algumas traduções fala, nessa era, não fala que, tem uma tradução que fala, não dará mais fruto para sempre, ou fala, nessa era não haverá mais frutos. Ou seja, Jesus, Deus, sempre perdoa, sempre dá novas chances, novas condições das pessoas, de nós, seres humanos, produzir. Tanto é que na parábola da ovelha perdida, ele fala que nenhuma ovelha se perderá. É uma questão de tempo, de oportunidades, de novos plantios em novas vinhas. Por isso que é interessante a gente estudar as duas parábolas, né, para que a gente possa ter uma comparação e assim entender melhor o que Jesus quis dizer com isso. E os discípulos que estavam com ele questionaram, né, perguntaram, porque ele fez essa representação teatral, indo até a figueira, vendo, procurando, não achou, e aí questionaram, né, mas mestre, né, o que aconteceu, né? E ele falou, em verdade eu vos digo, né, que se tiveres fé verdadeira, com oração, tudo que pedir, receberá. E ele está dando um ensinamento o quê aqui? Nós precisamos ter uma fé verdadeira em Deus, fé com obras, e não a fé como era na época, como da figueira, aquela fé que só produz folhas, que é bonito, que faz, que fala, mas que não produz nada, que é estéril. Nós precisamos ter uma fé realmente viva, com obras. Essa é a diferença de uma fé superficial de uma fé realmente firme, de coração e sem dúvidas, que não cause dúvida. Tá? Temos que vivenciar essa fé. Vivenciar. E falando em fé, em vivenciar, em pessoas que, né, aparentam e tal, me lembra uma historinha. Uma historinha, vocês conhecem a história da carroça? Não? Será que eu não contei ainda a história da carroça? Um pai um dia estava andando num sítio, numa fazenda, com um filho. E eles começaram a ouvir um barulho de longe. Aí o pai pergunta para o menino, filho, olha, está vendo esse barulho? O que é? Aí o filho fala, deixa eu pensar. Aí vem vindo mais perto, o barulho aumenta. Está vendo esse barulho? Parece que é o barulho de uma carroça. O pai falou, realmente é o barulho de uma carroça. Mas ela está cheia ou está vazia? Pai, como é que eu vou saber? Eu não vi, ela está longe, eu só estou ouvindo barulho. Não, presta atenção. Não, eu não sei como você está. Se ela está fazendo muito barulho, é porque ela está vazia. Se ela estiver fazendo pouco barulho, é porque ela está cheia, carregada, pesada. Aí ele falou, então aí você aprenda. Assim também são as pessoas. Aquela pessoa que muito fala, e oba-oba, e não sei o quê, e fala muito, e se engrandece e tal, é uma carroça vazia. Só faz barulho, mas não tem nada dentro. A pessoa que está carregada, que tem bastante, que tem
muito conhecimento, que tem muita bondade no coração, que tem muita fé, ela está pesada. Então ela não fica alardeando, não fica falando, tá? Não fica fazendo, é uma carroça cheia. E isso que Jesus quis dizer aqui, mostrando a diferença da árvore. Uma árvore bonita, frondosa, que é linda, mas não tem frutos. É uma fé, a pessoa que tem essa fé de aparência, que vai nos templos, como os judeus, né? Ia no templo, dava lá sua contribuição, fazia as oferendas, cumpria todos os rituais, mas o coração, né? O coração estava vazio. E Kaibar Schutel nos diz, comentando dessa parábola: o que precisamos da árvore são os frutos. O que precisamos da religião são as boas obras. A fé que o Cristo preconizou não foi, portanto, a fé em dogmas, mas sim a fé na vida eterna, a fé na existência de Deus, isto é, na convicção da necessidade da prática da caridade. E Allan Kardec, no capítulo 19, ele comenta essa passagem da figueira, falando que a figueira seca representa todo o indivíduo, nós, ou toda a instituição humana, religiosa, filosófica, científica, social, todo tipo de instituição ou todo indivíduo que não é útil, que não produz nada de bom. E todos os sistemas e todas as doutrinas que não produzirem nenhum bem para a humanidade serão reduzidos a nada. Então, tudo tem que ter um fim útil. Lembrando a figueira de Lucas, nós temos que produzir, nós estamos na vinha, nós temos que produzir. Nós estamos aqui na terra, temos que ter útil, temos que dar a nossa cota de contribuição, parcela de contribuição para o todo, para a sociedade, para o país, para a nossa família, para no serviço, em todos os locais onde nós estivermos. E Kardec também nos alerta a respeito dos médiuns, nessa passagem, que a mediunidade também é uma forma de exercer a caridade, também é uma forma, é uma árvore que tem que dar frutos, que nós sabemos, que se o médium não utilizar das suas faculdades para o bem, para a caridade, de maneira séria, o que acontece? A espiritualidade maior retira a faculdade. A figueira seca. Seca. Por quê? Porque não está produzindo frutos, como nos disse Lucas na primeira parábola. E quais são os frutos que Jesus espera de nós? Quais são os frutos que Deus espera de nós? O desabrochar interior das qualidades espirituais. Esse é o fruto maior. Mas para isso, nós precisamos pensar, né? O que nós temos no nosso interior, o que nos comanda as nossas ideias, os nossos pensamentos, são as nossas emoções, os nossos sentimentos. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele nos fala que o pensamento, o homem pensa, gera ideias, mas esse pensamento, cabe à vontade dar a direção a esse pensamento. Cabe à vontade. E o sentimento que dá as qualidades, que dá o tom, né, da energia. Qual a energia que é? Ninguém pratica nada ruim. Uma pessoa, vamos imaginar uma pessoa, um indivíduo que pratique algo mal, uma pessoa bem ruim, que pratica uma maldade. Para ela praticar aquela maldade, ela tem que ter pensado naquilo, né? Pensar em fazer. Mas só vai fazer se tiver um sentimento ruim antes. O sentimento, a emoção é que dirige o pensamento. E o pensamento, a gente fala, né? Como Jesus disse, a boca só fala do que o coração está cheio. A gente só fala aquilo que passa pelos nossos sentimentos. Sentimentos e emoções é que dirigem as nossas ideias e os nossos pensamentos. Mas os nossos pensamentos nós conseguimos controlar. Quando surge um pensamento, a gente pensa, a gente para e fala, opa, estou pensando em algo que não é bom. E não fala, né? E não fala, tem que pensar antes de falar.
né? Todos nós fazemos isso, né? Todo mundo se policia, ninguém sai por aí falando sem pensar, falando um monte de bobagem, né? Comentando da vida dos outros, falando fofoca e reclamando da vida e falando essas coisas ruins. Ninguém faz isso. Nós somos espíritas, nós já aprendemos que orar e vigiar. Então nós não fazemos isso mais. Mas é bom a gente sempre alertar que, né, para ninguém ter nenhum deslizezinho para perder o fruto. Então vamos frutificar. Então qual é o fruto? O fruto é isso aí, esse é o fruto. As nossas ideias, nossos pensamentos, nossas palavras. Como se fosse uma semente que nós produzimos. Uma árvore, muitas vezes o ser humano é comparado a uma árvore. A árvore não produz frutos, produz sementes. Fruto como se fosse a ideia, a semente é uma palavra, uma ação nossa. Olha, essa semente lançada, você não sabe o que ela vai produzir. Tem um ditado que fala, é fácil a gente saber quantas sementes tem dentro de uma laranja. Só eu cortar a laranja e contar, eu sei quantas sementes tem ali dentro. Mas eu não sei quanta laranja tem dentro de uma semente. Planto aquela semente, quantas laranjas ela vai produzir? Então, quando nós produzimos uma ideia, um pensamento, e isso se externaliza, né? Pensamos, porque pensamento é energia, e atrai também outros seres que pensam igual. Ou quando nós verbalizamos, quando nós dissemos, fazemos alguma coisa, nós estamos emitindo uma energia, estamos produzindo uma semente, nós não sabemos quais são os frutos que isso, né? Uma fofoca espalhada, um comentário maldoso, nós não sabemos. Depois que você fala, depois que eu falei, eu não sei quais são os frutos, quanto que isso vai produzir por aí, não sei, né? E ao contrário também, né? Quando eu recebo alguma coisa, eu recebo em forma de uma semente, ela pode produzir em mim ou não. Recebo uma semente de uma ofensa, fico com aquela mágoa. Se eu ficar estercando, adubando, regando, todo dia indo lá cuidar, o que vai acontecer com essa mágoa? Com esse ressentimento? E vai dar frutos. Vai produzir pensamentos negativos, doença, mal. Né? Então, essa reciprocidade é o que existe. Reciprocidade de energia, de pensamentos, de ações e de palavras. Eu influencio, estou aqui falando, transmitindo umas ideias, estou influenciando vocês, de alguma maneira. Assim como vocês também estão me influenciando pela forma com que vocês estão recebendo essa mensagem, esse feedback. Isso na vida é comum. Emmanuel nos fala que o pensamento é flexível, então nós podemos controlar. Ele é volátil, fácil de mudar. Nós podemos controlar nosso pensamento, nós podemos controlar o que nós pensamos, o que nós falamos, como transmitimos isso. E é isso que Jesus falou quando ele nos disse: vigiai e orai. Vigiar as nossas ações, nossos pensamentos e orar pedindo força, pedindo energia, como Jesus disse. Se orar com fé, tudo nos será dado. Se nós pedirmos realmente com fé e com a fé coerente, que a doutrina espírita nos ensina, uma fé raciocinada, a pensarmos bem, agirmos bem, estaremos em equilíbrio, seremos pessoas melhores, estaremos aí produzindo frutos, né? A videira vai produzir seus frutos, e esses frutos, como são frutos bons, são frutos doces, que irão alimentar outras pessoas com energia positiva, com boas palavras, boas ações. Nós alimentamos aqueles que estão ao nosso lado. E é isso que Jesus espera de nós, e é isso que está, né, relatado aqui nessas duas parábolas. Às vezes, se a gente lê apressadamente, às vezes é meio difícil de entender. Então, parar e refletir um pouco, que a doutrina espírita, em muito, nos ajuda a isso, a refletir, a pensar, e nós, como espíritos encarnados, sermos cada dia melhores e um pouco mais evoluídos, um pouco mais equilibrados, procurando aí a nossa evolução. Então, era essa a mensagem da noite. Agradeço a atenção de todos.